paz seja convosco, meu amado irmão. Mais uma aula da Escola Bíblica Sozo neste dia. Quero agradecer a presença de todos vocês. Não sei qual é o horário que você está vendo este vídeo, mas o importante é que nós venhamos participar daquilo que o Senhor tem para transmitir aos nossos corações. O tema de hoje é: a vacina é a marca da besta? O que é a marca da besta? Quando nós nos deparamos com grandes acontecimentos, nós temos visto que a ciência está se multiplicando numa aceleração grande, e cada algo novo tecnológico, as pessoas começam a dizer que isso ou aquilo é a marca da besta. E nós precisamos saber o que a palavra de Deus fala sobre o assunto, para que nós não sejamos confundidos. Deus ele deixou a sua palavra, Deus deixou orientação para nós, e é muito importante que nós venhamos saber aonde está escrito, o que exatamente a palavra está falando sobre determinado assunto, para que nós não sejamos pegos de surpresa ou pelo engano que tem acometido a muitos nesses dias. Mas antes, vamos estar orando ao Senhor. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos ajuda, que o Senhor venha nos ajudar neste momento, nesta aula, para que nós possamos receber esse conteúdo e que ele seja abençoador para as nossas vidas. Pai, nós agradecemos por mais esse dia. Oh Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Peço, Senhor, que nos guie durante esta aula. Queremos, Senhor, de uma maneira simples, trazer entendimento. E assim eu creio que o Senhor quer se manifestar no meio do seu povo. Peço, Senhor, a tua ajuda através do teu Espírito. Usa o teu servo. Peço, Senhor, que unge os ouvidos, olhos. Libera, Senhor, sobre a mente, Senhor, dos teus filhos que estarão, Senhor, conectados, Senhor, através desta aula. Assim nós agradecemos e te bendizemos. Amém. Amém, meu amado irmão? Então vamos começar pelo texto. Da onde as pessoas atribuem a marca da besta a tantas coisas que aparecem, e qual é o texto que eles se utilizam para fazer tal alegação. O texto em questão que fala sobre esse assunto está em Apocalipse capítulo 13, no versículo 16. Eu vou pôr aqui na tela para os irmãos. Vamos então fazer a leitura desse versículo primeiro. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e ninguém podia comprar, nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representa o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem, o seu número é 666. Então esse é o famoso versículo que fala especificamente sobre a questão da marca da besta, e as pessoas leem esse versículo isoladamente, e então tudo aquilo que tem a ver com controle, as pessoas acham que é a marca da besta. Tudo que tem a ver com tecnologia, as pessoas acham que é a marca da besta. Então, quando nós olhamos num passado um pouco recente, quando o código de barras ele saiu, e eu lembro que começou a ser colocado nos alimentos para que fizesse uma leitura, né, através de um infravermelho, para que então pudesse ver qual era o preço daquela mercadoria, ou mesmo que mercadoria estava ali inserida naquele código. As pessoas começaram a falar naquela época que esse código de barras seria o número da besta. Se você colocar no Google a marca da besta ou o número da besta, você vai encontrar imagens de pessoas com um código de barra na testa, escrito 666. Então você entende um pouco, ou começa a entender o que eu estou te dizendo. Só que a Bíblia nos relata que à medida que o grande dia se aproxima, os últimos tempos, a tecnologia vai avançar de uma grande maneira. No livro de Daniel fala que a ciência ela vai se multiplicar. O que nós precisamos entender é que nós somos a geração que vai ver grandes avanços, estamos vendo avanços tecnológicos, avanços de todas as maneiras. Então, antigamente falava que o código de barras era a marca da besta.
Depois o QR Code é a marca da besta. O Pix é a marca da besta. E agora, diante desta pandemia e uma necessidade de vacinação, e ao mesmo tempo nós temos visto que está sendo veiculada a questão da vacina como até um certo controle entre aqueles que estão vacinados ou que não estão vacinados, para que possam ou não estar num determinado lugar ou frequentar um determinado lugar. E isso então está sendo atribuído à vacina também como a marca da besta. E o grande medo das pessoas é que, se ao se deparar ou usar alguma coisa desse tipo, poderão perder a salvação. Então, se eu coloco um chip, ou se eu habilito um Pix, ou se eu utilizo de um QR Code ou de um código de barras, eu posso então perder a minha salvação. Diante desses relatos, é isso que as pessoas pensam ou estão proliferando em tantos posts ou coisas na internet e em tantos lugares, trazendo essas coisas e proliferando essas notícias sem fundamento. Então, para que nós possamos compreender o que é todas essas coisas, vamos iniciar a leitura do texto bíblico desde o início. Então, se você está aí com a Bíblia, eu convido você a estar abrindo a palavra do Senhor no início do capítulo 13 do Apocalipse, e aí nós vamos vir passo a passo lendo a palavra de Deus, porque é assim que nós temos que fazer. E ao ler a palavra de Deus, nós vamos ver que um pouco desse entendimento vai se abrir e nós vamos se deparar com uma situação um pouco mais profunda do que simplesmente algo tecnológico. Eu vou colocar então na tela para os nossos amados irmãos e nós vamos começar a fazer a leitura, e à medida que nós vamos avançando na leitura, eu vou estar trazendo para os irmãos algumas explicações. Capítulo 13, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha os pés como de urso, a boca como leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu quero parar por aqui. Quando nós fazemos uma leitura da palavra de Deus, nós precisamos buscar na própria palavra, se no texto em questão não se explica algumas coisas ou algumas simbologias, nós precisamos buscar na própria palavra a resposta para isso. Quando nós terminamos aqui essa leitura aqui do capítulo 13, no versículo 2, onde fala: E o dragão deu à besta o poder, seu trono e grande autoridade, nós temos uma ideia do que seria o dragão. A Bíblia fala sobre a serpente, o dragão, Satanás. A gente entende que essas são atribuições ao próprio diabo, ao próprio Senhor das trevas. Então, quando fala da serpente, do dragão, então não é difícil de compreender que aqui está falando de Satanás. Mas e a besta? Aqui fala de uma besta que ela sai do mar, uma besta que ela tem uma cabeça com nomes de blasfêmias. E aonde na Bíblia nós encontramos um relato sobre a besta? Nós encontramos este relato no livro de Daniel. Eu quero trazer para os irmãos essa leitura, mas antes eu quero explicar. Vocês conhecem um pouco a história de Daniel. Daniel, ele foi ali muito novo, levado à Babilônia, ele estava ali exilado, e ele tinha uma inteligência muito grande, e o poder de Deus estava presente na vida dele, e isso fez com que ele fosse diferenciado em todas as pessoas que estavam ali naquele reino. A Bíblia conta que o reino da Babilônia, onde tinha o imperador Nabucodonosor, em determinado momento ele teve um sonho.
Ele sonhou com algo colossal, uma grande estátua, com cabeça de ouro, com os ombros de prata, com ali o quadril de bronze e as pernas de ferro. E diante desse sonho, ele ficou intrigado, ele queria saber o significado daquele sonho, mas esse sonho ninguém poderia dar o significado a não ser o próprio Deus o próprio Deus que estava ali trazendo essa revelação. Então no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 31 em diante, depois você pode ler o capítulo 1 e o 2 inteiro. É importante, se você quiser se aprofundar um pouquinho, ter o conhecimento sobre esse assunto, mas eu vou ali direto na parte específica, porque o nosso tempo ele é um pouco curto. Então Daniel capítulo 2, versículo 31, olha o que a palavra diz. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira, mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, o seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse rei será dividido. Como o ferro misturado com o barro, ele terá um tanto da força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas as outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos e nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Então nós vemos aqui que Daniel, ele tem a visão. A Bíblia diz que essa estátua ela tinha aproximadamente 60 metros de altura. Eu vou pôr aqui na tela aqui para os irmãos verem mais ou menos o que significaria. Aí você tem aí na tela a estátua de Nabucodonosor, né? A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro e os pés, uma mistura de barro e ferro. Então nós vemos ali que Deus diz, através de Daniel, que a Babilônia era a cabeça de ouro. Nabucodonosor, né, representando ali esse reino soberano. Ao mesmo tempo, os próximos reinos, na visão de Daniel, à medida que cada reino fosse terminando, o próximo reino entraria.
Então nós temos a Babilônia, a Medo e a Pérsia, foi mais ou menos de 539 a 331 a.C. Depois nós temos a Grécia, que quando terminou o reinado da Pérsia, a Grécia ele estava reinando, que representa ali o ventre de bronze, né? Esse império da época era o do Alexandre o Grande, que ele conquistou ali praticamente toda aquela região, todos aqueles impérios que tinham ao redor. E em pouco tempo ele, né, conquistou todos aqueles lugares. E também o Império Romano, que na época de Jesus estava ali também dominando naquela época, né? E representando ali as pernas de ferro da estátua. E a última parte da estátua representa o império do anticristo, né? Que uma mistura, algo que não dá para entender um pouco, né? É uma mistura diferente ali, representando ali esse império que seria o último império que iria governar o mundo. E na visão da estátua e no sonho, uma pedra que vem do céu atinge os pés da estátua, e onde todo esse sistema rui. E aí nós vemos aqui no texto bíblico que nós lemos que haveria de surgir um reino que é estabelecido por Deus, que seria implantado, e esse não teria fim. Então nós vemos que Jesus, ele implanta esse reino, ele vem em carne, ele esteve entre nós, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele ascende aos céus como uma promessa de volta. E nós vemos que no final do tempo em que o anticristo vai se levantar para governar o mundo inteiro, e no momento que ele estiver diante de Israel para destruir aquela nação, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, e Jesus vai vir e vai destruir todo o império do anticristo que vai surgir nesses últimos tempos. Ao mesmo tempo que o rei Nabucodonosor teve essa visão da estátua, nós vemos também que posteriormente, no capítulo 7 de Daniel, Deus dá uma revelação a Daniel do que significa na visão de Deus essa estátua. Na visão dos homens era algo colossal. Na visão dos homens, uma estátua imponente. Imagine você ver uma estátua com cabeça de ouro, né? Prata, bronze, ferro, era algo descomunal. Algo, poderíamos dizer, até uma das maravilhas do mundo, né? Poderíamos colocar assim dessa maneira, mas aos olhos de Deus era algo bizarro, para os olhos de Deus era algo maligno. E essa revelação vem para Daniel no próprio capítulo 7. Eu quero pôr aqui para os irmãos o que Deus revela sobre essa questão. Novamente, eu vou pôr aqui a foto da estátua, então vocês podem ver. E vocês podem notar um pouquinho à frente ali da estátua, nós temos ali alguns animais misturados, né? Então nós temos ali um leão com asas, depois um urso com algo ali na sua boca, depois nós temos ali um animal com várias cabeças e também é um animal estranho, e por último ali um animal indescritível, né? Que não dá para saber que essência é esse animal. Então nós vemos aqui que cada império ela tem com ele algo ou uma característica. O que nós precisamos entender é que há uma malignidade por trás de tudo isso. Nós vemos que no mesmo lugar onde Nabucodonosor se tornou imperador, naquele mesmo lugar outros impérios se levantaram ali. E a Bíblia chama isso de principado. É quando algo maligno se apodera de um lugar e ele então se instaura ali. E nesse lugar é um lugar onde outros imperadores se sucederam e sempre se estabeleceram naquele mesmo lugar. Se você não sabe, esse lugar, a Babilônia, é situada onde hoje é a região do Iraque.
esse templo, né, de Nabucodonosor, se encontra lá neste lugar, e nós podemos olhar para essa região e ver que todas as malignidades do mundo partem de lá. O mal, nós vemos que grandes coisas acontecendo naquela região, e tudo, né, dali contra as coisas de Deus, contra tudo aquilo que professa o seu nome. Então nós vemos que ainda há hoje um principado regendo neste lugar, um lugar ali, podemos colocar assim, uma nuvem maligna sobre aquele lugar, mas também, graças a Deus, por meio de homens de Deus, mulheres de Deus, muitos estão ali também pregando o reino do Senhor, e pessoas estão sendo salvas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, eu quero trazer novamente para os irmãos o texto bíblico, para nós continuarmos essa questão aqui do entendimento do que é a estátua. No capítulo 7, Deus então dá a revelação para Daniel do que é espiritualmente essa estátua. Versículo 1 do capítulo 7. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado, e foi isto que viu. Naquela noite, em minha visão, Daniel viu uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão, com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as suas 2 patas traseiras, como um ser humano. Lhe foi dada uma mente humana. Vi então a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos seus lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. E em seguida surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e lhe foi dada grande autoridade. Então, em minha visão naquela noite, vi uma 4ª besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro, e esmagava os restos debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Então, meu amado irmão, nós temos aí novamente a estátua de Nabucodonosor, né? E nós vemos aqui, então, que na visão da estátua, nós vemos que Deus revela a Daniel para que ele transmitisse ali ao imperador que seriam reinos que iriam se suceder. E esses reinos, por mais imponentes que eles eram, que eram reinos que tinham uma soberania muito grande, um poder absoluto sobre a terra, na visão de Deus eram bestas, na visão de Deus eram animais ali indescritíveis, que cada um tinha uma característica, de destruição, uma característica maligna. Então nós vemos que cada império teve ali a sua característica, assim como terá o império do anticristo. Diante do que nós lemos, os irmãos então começam a perceber aqui, deixa eu só achar o mouse aqui, achei. Os irmãos começam a entender o início do texto que nós colocamos hoje, sobre o capítulo 13 de Apocalipse. No início aqui está falando sobre uma besta que sai do mar. A besta, então, nós vimos que tem a ver com impérios, que tem a ver com governantes. No capítulo 13 diz que num tempo determinado, no tempo
ao qual Deus ele sabe o momento que isso vai acontecer, vai surgir no mundo podemos dizer, uma grande força, um grande império vai se levantar, e a qual a Bíblia diz que é uma besta que tem 10 chifres, né? Os chifres eles apontam para governantes, né? Tanto é que o anticristo é demonstrado ali em Daniel como um dos 10 chifres, né? Com uma aparência de homem, se levanta ali com autoridade. Então, para que você entenda, aqui no texto de Apocalipse, a besta que saiu do mar é um sistema político, um sistema que vai se levantar nos últimos tempos, um sistema que vai ganhar força, e esse sistema ele vai governar o mundo nesses últimos tempos. Então vamos continuar aqui a leitura do capítulo 3, capítulo 13, e agora no versículo 3. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que essa besta, ou esse conglomerado aqui, podemos colocar assim, de países que vão se juntar nos últimos tempos, aparentemente o mundo olhavam para eles como enfraquecidos. Aqui diz que um deles parecia que tinha uma ferida mortal e que foi curado. Então nós vemos que haverá uma restauração desses países, e eu estou falando dos países do Oriente Médio, que se compõem ali. Nós olhamos para essa região, nós vemos que por anos eles estão ali brigando, há guerras, há todo tipo de coisa acontecendo, parece que eles se matam ali isoladamente, mas a Bíblia diz que eles vão se unir e eles vão ser notórios diante do mundo, e o mundo inteiro vai se maravilhar com algo que vai se levantar ali através desses lugares. E aqui então no versículo 4 diz: adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também a adoraram. Então, o que significa essa adoração? Sabe, quando a adoração é eu colocar em primazia, eu colocar em preeminência, eu colocar ali como o centro. A Bíblia fala que o dragão, Satanás, ele vai dar poder a esse sistema que vai surgir. E o mundo inteiro vai ficar maravilhado. E ao se falar da grandeza do poder que vai ser estabelecido através desse reino que vai governar o mundo num tempo específico, a Bíblia diz que as pessoas estarão então adorando a besta por dar atenção, por dar a primazia, por estar ali dizendo, olha o que está acontecendo. Então a Bíblia fala que eles vão adorar, e também aquilo que está por trás de tudo isso, porque a Bíblia fala que sempre há algo espiritual, e também ao se deparar com essa situação, ao darem evidência a isso, estarão adorando também a Satanás. E aqui, na continuação do versículo, quem é tão grande como a besta? Diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então, um sistema político ele vai surgir nos últimos tempos com tamanha grandeza, com tamanha imponência, ou mesmo violência, ou mesmo vai impor medo, respeito, que as pessoas vão dizer: quem é maior do que esses? Quem é capaz de lutar contra esse sistema, ou com esse império que vai surgir nos últimos tempos? Aí no versículo 5 diz o seguinte: então foi permitido a besta falar grandes blasfêmias. Então o que nós entendemos aqui é que esse sistema político que vai surgir, ao qual terá um representante, né, que é o anticristo, ele vai estar à frente desse sistema, e vai ser permitido que ele fale grandes blasfêmias. Ele vai começar a blasfemar contra Deus, a blasfemar contra tudo aquilo que professa o nome do Senhor, o objeto de sua adoração. E aqui diz que lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses, exatamente o tempo de 3 anos e meio. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamou seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu.
Foi permitido a besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. Nós estamos falando aqui de um período que a Bíblia chama de grande tribulação, que a Bíblia diz que nunca houve um período como esse e nunca haverá. A Bíblia fala que num tempo determinado, que ainda não chegou esse tempo, ainda não aconteceu porque não surgiu esse líder mundial. Os países ainda estão enfraquecidos, ainda estão travando alianças ainda, então esse tempo ainda não chegou, mas vai chegar. A Bíblia diz que eles vão travar luta contra os santos e vai vencer. Quem são esses santos, então, da grande tribulação? São todos aqueles que não aderirem a esse sistema. E principalmente nessa época, o mundo inteiro se levantará contra Israel para destruir este povo. Então também podemos dizer que os santos do Senhor serão o povo de Israel que estará aqui na terra. Mas também há pessoas que não vão ser arrebatados. Eu sei que o tema não é sobre o arrebatamento, mas terão pessoas que vão estar na grande tribulação e por não aceitarem o sistema do anticristo, o sistema da besta, serão perseguidos. E a Bíblia diz aqui que foi permitido a besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ele recebeu autoridade para governar sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. Eu quero que você comece a destacar aqui nesses textos essa palavra, adorar. Nós vimos que foi dada à besta autoridade e as pessoas se maravilharam, as pessoas estavam adorando a besta, adorando o que está por trás dela. E novamente aqui, todos os habitantes da terra adoraram a besta. Então, esse ponto, adoração, é o que vai fazer sentido no texto de hoje. São eles os que têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Então, nós vemos aqui que essas pessoas que vão conflitar nessa época, né, nós vemos aqui que essas pessoas não vão aceitar, mas há pessoas que vão adorar, há pessoas que vão receber esse novo sistema mundial. Então haverá essa luta. Deus vai permitir, ele vai receber autoridade, ele vai ter ali poder para lutar contra essas pessoas que estarão aqui ainda e serão vencidos. O que significa que serão vencidos? Eles morrerão. Na grande tribulação, a única maneira de poder ter uma oportunidade seria então não adorar a besta, não receber nada que vem desse sistema mundial, mas irão pagar com a sua própria vida. Aí no versículo 9, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Então nós vemos aqui que nesta época haverá pessoas que vão rejeitar o governo do anticristo. E por rejeitar o governo do anticristo, vão estar lutando. Nesta época, tudo aquilo que foi falado anteriormente sobre o Messias, sobre Jesus, vai fazer muito mais sentido. Só que nessa época também, muitos estarão ali pagando com a sua própria vida para poder então não ir para o inferno ou não aceitar todo aquilo que o anticristo estará trazendo no mundo. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor em meio à graça, em meio podemos dizer assim, a toda a facilidade que nós temos hoje. Imagine, meu irmão, numa grande época terrível, onde não haverá muitas escolhas, as pessoas terão que pagar com a sua própria vida. Então nós precisamos buscar o Senhor hoje, porque a Bíblia diz que Ele vai voltar. E esse arrebatamento ele vai acontecer antes desta época,
uma época de grande tribulação, uma época que nunca houve e nem haverá, conforme a palavra de Deus diz. Então nós vimos aqui no texto, em primeiro lugar, que há uma besta que saiu do mar. O mar tem a ver com nações, tá? O mar, ele tem a ver com povos. Isso a própria palavra de Deus nos ensina isso em diversos relatos, em diversas passagens. Nós vemos que o mar apresenta como povos. Então a besta que sai dos povos, a besta que sai das nações ali, isso tem a ver com um sistema político que vai ser estabelecido. Mas aqui no mesmo texto fala de uma besta que sai da terra. E a terra, ela então aponta para um ponto específico, ao qual tem a ver também com questões espirituais no tocante à própria religião. Nós vemos aqui no versículo 11, olha o que a palavra de Deus nos fala. Então vi uma outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Olha que interessante aqui, meu irmão. Novamente, nós encontramos a palavra sobre adoração. Vai guardando isso, tá? E aqui, uma exigência. Vamos anotar aqui também. Então, olha aqui, no versículo 12, exercia toda a autoridade da primeira besta. Então, nós vemos que, novamente, quem levanta, o dragão levanta, Satanás levanta a segunda besta. Essa segunda besta, ela exige que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Então, nós vemos que essa segunda besta aponta para um sistema religioso. A primeira besta é um sistema político, um sistema em que um homem vai ser levantado ali com autoridade de governo sobre o mundo. A segunda besta aponta para um sistema religioso, onde também terá um homem com influência, que a Bíblia chama do falso profeta. Ele vai estar então fazendo com que as pessoas adorem a besta. Olha que no versículo 12 aqui, exigia que toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. No versículo 13, realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Então nós vemos aqui que esse sistema religioso ao qual o falso profeta estará à frente, ele vai exercer engano através de coisas miraculosas que ele irá fazer, como fogo do céu. Então nós vemos que haverá também sinais nesse tempo para trazer engano, para que as pessoas venham acreditar que esse sistema religioso tem poder e tem autoridade. No versículo 14, enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, e ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar a vida a essa estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que recusassem a adorá-la. Vamos marcar novamente aqui, meu amado irmão? Tá pegando comigo aqui essas questões importantes? Então, olha que interessante. Esse sistema religioso, né, que terá também, podemos colocar assim, alguém de autoridade, que é o falso profeta, ele vai fazer com que o povo adore a besta, que o povo adore o anticristo. Será feito uma grande estátua desse homem, desse grande governante. Algo tão bizarro que vai acontecer nessa época, que a estátua ela vai falar. E essa estátua, no momento que ela falar, ela vai ordenar que sejam mortos todos os que recusassem a adorá-la. Imagine, meu irmão, uma época dessa em que o mal ele vai estar proliferando de um nível muito grande.
algo terrível. A Bíblia diz que será um tempo terrível, um tempo que praticamente a Bíblia está dizendo, olha, não queira passar por esse tempo. É algo terrível que vai acontecer. E aí então, entra no versículo que nós lemos hoje. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, o número que representa o seu nome. Então, presta atenção, meu amado irmão. Nós vamos agora linkar os pontos. Todas as vezes que há algo tecnológico, algo diferenciado, as pessoas começam a dizer tal coisa é a marca da besta. Como uma alusão, olha, se eu usar, se eu experimentar, se eu trazer para a minha vida, eu vou perder a salvação. Só que nós começamos a ver aqui no texto do capítulo 13 que isso vai acontecer num tempo específico. Mas a marca da besta, ela tem a ver com a adoração. Nós vemos que desde o começo do capítulo 13 fala sobre adoração à besta. Desde o início do capítulo 13 fala sobre os povos e as nações adorarão a besta. Então tem uma questão de adorar, uma questão de aceitação. Vai ser um tempo em que as pessoas vão escolher, olha, o anticristo vai ser meu Deus. Eles vão adorar, mesmo que seja por medo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Nós vemos que quando um grande líder se levanta, muitos acabam cedendo. Nós vimos um exemplo de Hitler, outros que as pessoas por medo se dobravam, pessoas por medo, e quem não aceitava era morto. A Bíblia diz que vai ser um tempo muito mais terrível do que todos esses tempos que surgiram na terra. Esse homem, a Bíblia X fala sobre esse homem da iniquidade, esse que vai agir pelo próprio demônio. Ele vai se declarar Deus, ele vai fazer com que as pessoas se prostrem diante dele. Haverá nesse período uma estátua desse homem que vai falar, e quando ela foi permitida que essa estátua vier a falar, ela vai dizer ou vai ordenar que todas as pessoas que não adorarem o anticristo serão mortos. Então haverá um momento de escolha. Eu vou escolher. Diante de uma situação, eu vou estar ali, eu vou poder escolher. Nós vemos que não faz sentido eu atribuir simplesmente a um chip, a um QR Code, a um Pix, a uma vacina, a marca da besta, porque a Bíblia está dizendo que vai ser algo muito latente, muito claro. Na verdade, o anticristo ele vai se utilizar de algo que estiver disponível no momento. Isso que nós precisamos entender. A marca da besta tem a ver com a fé. A marca da besta tem a ver com eu me prostrar. Vamos nos lembrar novamente do texto de lá de Daniel, quando a estátua foi erguida e ficou pronta, houve uma ordem, todos terão que se dobrar, mas Daniel, que estava ali no palácio, mas os seus amigos que estavam lá e que tinham que então se prostrar ao som da trombeta, eles não se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se dobraram. E a palavra diz mais adiante no texto, fala também que outros também, 7.000 não se dobraram. Essa expressão 7.000 sempre aponta para um remanescente. Em todo tempo, Deus ele guarda pessoas como um remanescente que não vai se dobrar, que não vai estar permitindo que tal coisa aconteça. E assim também vai acontecer neste futuro. Assim vai acontecer mais à frente, em que pessoas também não vão se dobrar, porque não vão querer adorar. Por isso, se eu atribuir uma marca a algo tecnológico, e se eu atribuir a marca a algo que tem a ver com científico, isso não tem nada a ver com o texto que nós lemos hoje. Leia o texto, leia Apocalipse capítulo 13. Nós fizemos ali uma leitura ponto a ponto ali e fomos enumerando diversas vezes em que a palavra traz a questão da adoração.
E aí a Bíblia diz, olha no versículo 15, foi-lhe permitido dar a vida à estátua para que falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que recusassem a adorá-la. E aí foi novamente, e exigiu, vou pôr aí para os irmãos, e exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Então, em primeiro lugar, a marca da besta ela vai ser estabelecida no período da grande tribulação. É nesse momento em que algo vai ser utilizado para, podemos dizer assim, marcar as pessoas que resolveram adorar, ou aqueles que cederam, ou aqueles que não vão aguentar. Nós não sabemos, a Bíblia diz que é um tempo terrível, e eu não quero estar aqui para ver isso, eu quero que você também não esteja aqui para presenciar essas coisas. Mas a Bíblia diz que muitos estarão, e nesse tempo vai ser exigido, vocês terão que se prostrar, e todos aqueles que se prostrarem vão receber uma marca. Olha o que diz aqui no versículo 16: e ninguém podia comprar nem vender coisa alguma, olha o que está dizendo aqui, se não tivessem essa marca. E a Bíblia própria descreve o que é a marca da besta, que é o nome da besta ou o número que representa o seu nome. É simples. A marca da besta tem a ver com adoração, aceitação. Quem eu vou declarar Deus nesse tempo? Muitos vão declarar o anticristo, então receberão uma marca que tem a ver com o nome do anticristo ou o número do seu nome. Entende? Aí é claro que pode-se usar algo tecnológico? Pode. Aí pode ser qualquer coisa. Nós vamos ver mais avanços, mas não quer dizer que seja qualquer coisa tecnológica. Pode ser que não seja nada tecnológico. Pode ser que as pessoas vão lá receber uma marca de alguma coisa e vão poder ter acesso às coisas vigentes. Nós não sabemos, meu irmão, porque a Bíblia fala que nos últimos tempos, depois você pode ler no livro de Apocalipse, haverá grandes catástrofes, grandes acontecimentos no mundo. Então a gente não sabe como o mundo vai estar funcionando, com certeza não vai ser do jeito que nós estamos, a gente não sabe como que vai estar as coisas funcionando nesses dias. Eles vão se utilizar de alguma coisa para poder identificar quem se dobrou e quem não se dobrou. Então nós temos que tomar cuidado quando nós começamos a atribuir as coisas. Daqui a pouco a pessoa não vai querer ter conta no banco, porque isso tem a ver com a marca da besta. Isso é insano pensar dessa forma. Nós precisamos ter entendimento no tempo específico, numa época específica, vão se utilizar algo, pode ser qualquer coisa. Na época da Segunda Guerra Mundial, era o passaporte. Quem tinha passaporte de uma determinada nacionalidade tinha passe livre, poderia ir e vir, mas quem tinha lá passaporte que tinha a identidade e que era israelense era morto. Então nós não sabemos o que pode ser usado. A Bíblia só menciona o quê? Que ninguém vai poder comprar nem vender coisa alguma se não tiver a marca. E a Bíblia própria explica, ou o que ela explica, que essa marca tem a ver com o nome da besta e o número que representa o seu nome. É algo que vai estar vinculado a isso. Quem aceitar, quem se dobrou, vai poder comer, vai poder comprar, vai poder vender, vai ter acesso, entendeu? Pode ser um cartão, pode ser algo que vai dar acesso a essas coisas tecnológicas, né? Com certeza até questão para comprar e vender, não um dinheiro virtual, alguma coisa assim, mas é simplesmente algo que vai ser usado numa determinada época. Então que o irmão possa ter entendido o que eu coloquei aqui nessa aula. É muito importante isso, sabe? Em primeiro lugar, ainda não aconteceu, o anticristo ainda não se manifestou, não estamos vivendo no tempo da grande tribulação, ainda não estamos vivendo essa época. Então não tem nenhum problema a pessoa utilizar as coisas tecnológicas, porque em primeiro lugar o diabo não tem nada nesse mundo. Tudo ele roubou de Deus para usar de uma maneira inadequada.
mas ele não tem nada. O diabo não é criativo, o diabo não é dono de nada. A Bíblia diz que Deus é dono de tudo, e tudo que tem no céu, embaixo do céu, tudo, Deus, ele é dono de tudo, e ele tem toda a autoridade e toda a sabedoria. Nós vimos que nessa época de pandemia, em meses se descobriu uma vacina, que em outras épocas demorou anos. Então nós vemos que a tecnologia ou a ciência está se multiplicando, porque Deus assim está permitindo que venha acontecer. Por isso, meu amado irmão, não seja pego no engano, não se mantenha na ignorância por falta do conhecimento, e o conhecimento está diante de nós. A palavra de Deus assim nos permite. Que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Depois você lê novamente o texto, né? E você vê que desde o começo a palavra de Deus sempre está mencionando a questão da adoração. Só para nós terminarmos aqui, fala que de diversas maneiras, sempre apontando para a adoração. Versículo 4: adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela? Então nós podemos também aqui, novamente no versículo 8: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que têm o nome escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve permanecer perseverante e permanecer até o final. Aí novamente, no versículo 11, fala que a autoridade que tinha essa besta, ela exigia que a terra e seus habitantes novamente adorassem a primeira besta. Então nós vemos aqui que tem a ver com adoração, a aceitação. E todos aqueles que não se prostrarem, todos aqueles que não adorarem, as pessoas vão escolher de livre e espontânea vontade adorar ou não adorar. Isso que você precisa entender, meu irmão. Ninguém vai ser enganado. Ninguém vai ser, pega aí na sua mão, começa a usar tal coisa, aí você vai para o inferno por causa disso. Não, as pessoas vão estar cientes. As pessoas vão escolher: eu quero tal coisa, eu quero adorar porque eu quero benefícios. As pessoas vão ceder à fraqueza da carne. Eu preciso comer, eu quero poder viver melhor. As pessoas vão se dobrar, vão se adorar. Vão adorar vão adorar a imagem da besta e serão marcados. E os que não adoraram serão preservados. E mais adiante você pode continuar a leitura e você vê mais adiante que chegará o momento em que Jesus virá salvar Israel da destruição, e eles reconhecerão que Jesus é o Messias que já tinha vindo, mas que eles não tinham recebido. Amém, meu irmão? Que você guarde essa palavra no seu coração. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós teremos prazer em tirar toda a sua dúvida, tá? Que você não seja enganado, meu irmão. Quando alguém aparecer para você, tal coisa é a marca da besta. Você já sabe, a marca da besta tem a ver com adoração, uma aceitação no momento específico que ainda não está acontecendo. Um grande abraço para você e nos vemos na próxima aula. Deus te abençoe.